O livro de Daniel é uma obra crucial para a compreensão da escatologia bíblica. Escrito durante o exílio babilônico, aproximadamente entre 605 e 536 a.C., Daniel, um jovem de linhagem nobre de Judá, foi levado cativo para a Babilônia durante a invasão de Nabucodonosor. No cativeiro, Daniel e seus amigos se destacaram por sua sabedoria e fidelidade a Deus, sendo elevados a posições de influência no governo babilônico e, posteriormente, no Império Medo-Persa. Daniel é uma figura profética singular, pois suas visões abrangem desde o tempo de seu cativeiro até o fim dos tempos. As visões de Daniel são interpretadas como revelações divinas sobre a sucessão dos reinos humanos e o estabelecimento do reino de Deus. A visão da estátua de Nabucodonosor, relatada no 2º capítulo de Daniel, é um dos sonhos mais significativos do livro e marca o início das revelações proféticas que delineiam a história do mundo desde os tempos do profeta até o fim dos tempos. O sonho do rei da Babilônia apresenta uma enorme estátua com várias seções, cada uma feita de um material diferente, que simboliza sucessivos impérios que governariam o mundo. No sonho, Nabucodonosor vê uma estátua colossal de aparência impressionante. A cabeça da estátua é de ouro puro, o peito e os braços são de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro. Essa imagem representa uma sucessão de reinos que se seguirão, cada um com características distintas e um nível decrescente de esplendor, mas todos desempenhando um papel crucial na história da humanidade. Daniel, inspirado por Deus, interpreta o sonho para o rei, explicando que a cabeça de ouro simboliza o Império Babilônico, governado por Nabucodonosor. Este é o reino mais glorioso e poderoso do seu tempo, mas é apenas o primeiro de uma série. O peito e os braços de prata representam o próximo império que sucederá a Babilônia, identificado historicamente como o Império Medo-Persa. Embora menos esplendoroso que o anterior, este império terá grande poder e influência, dominando vastos territórios. O ventre e as coxas de bronze simbolizam o Império Grego, que sucederá o Medo-Persa. Sob Alexandre, o Grande, o Império Grego se expandirá rapidamente, estendendo sua cultura e influência por toda a Ásia, Europa e África. As pernas de ferro representam o Império Romano, conhecido por sua força militar e sua capacidade de subjugar e governar com mão de ferro. O ferro, embora forte, é também duro e implacável, características que definiram a dominação romana sobre o mundo antigo. Por fim, os pés, uma mistura de ferro e barro, simbolizam um reino dividido, uma extensão do Império Romano, que seria forte em algumas partes e fraco em outras. Esta mistura indica um reino que, apesar de sua herança de poder, será instável e vulnerável a divisões internas. A visão culmina com uma pedra, não cortada por mãos humanas, que atinge a estátua nos pés, destruindo-a completamente. A pedra, então, se transforma em uma grande montanha que enche toda a terra. Esta pedra simboliza o reino de Deus, que se estabelecerá após a queda de todos os reinos terrenos e será eterno, nunca mais sendo destruído ou substituído. Essa parte da visão transmite a mensagem de que, apesar do poder e da glória dos impérios humanos, todos são temporários e subordinados ao plano soberano de Deus, que culminará com a vitória final de seu reino. A visão da estátua não é apenas uma previsão de eventos históricos, mas também uma revelação da natureza transitória dos reinos humanos e da certeza do domínio eterno de Deus. Para os contemporâneos de Daniel e para os crentes ao longo dos séculos, essa visão serviu como um poderoso lembrete de que, apesar das aparências, a história está nas mãos de Deus e que sua justiça e seu reino prevalecerão no final. A terceira visão de Daniel, narrada no capítulo 7 do livro, oferece uma das descrições mais detalhadas e simbólicas da sucessão de impérios e da luta espiritual que culmina com o estabelecimento do reino de Deus. A visão ocorre no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, e é marcada por sua profundidade e simbolismo, destacando a soberania divina
e a transitoriedade dos poderes terrenos. Na visão, Daniel vê 4 grandes bestas emergindo do mar, cada uma distinta das outras. O mar, na simbologia bíblica, muitas vezes representa as nações e povos em tumulto, sugerindo que esses reinos surgem de períodos de grande agitação e conflito. A primeira besta, semelhante a um leão com asas de águia, é uma criatura poderosa e majestosa que simboliza o Império Babilônico. No entanto, as asas são arrancadas, e a besta é erguida do chão e posta em pé como um homem, recebendo um coração humano. Este ato simboliza a humilhação e posterior restauração de Nabucodonosor, o governante de Babilônia, que foi forçado a reconhecer a soberania de Deus após um período de loucura. A segunda besta, semelhante a um urso, é levantada de um lado e tem 3 costelas entre os dentes. Este urso representa o Império Medo-Persa, que sucedeu Babilônia. A posição inclinada do urso indica a predominância dos persas sobre os medos, enquanto as 3 costelas podem simbolizar as 3 principais conquistas do Império: Lídia, Babilônia e Egito. A ordem para devorar muita carne reflete a natureza expansiva e voraz deste império, que dominou vastas regiões do mundo antigo com grande poder. A terceira besta é um leopardo com 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Este leopardo representa o Império Grego, notadamente sob Alexandre, o Grande. A rapidez das conquistas de Alexandre é simbolizada pelas asas, enquanto as 4 cabeças representam a divisão do império após sua morte, quando seus generais dividiram o território em 4 partes distintas: Macedônia, Trácia, Síria e Egito. A divisão do poder e a extensão da influência grega são características marcantes desta parte da visão. A quarta besta, a mais aterrorizante e diferente das anteriores, é descrita como terrível, espantosa e extremamente forte. Ela possui grandes dentes de ferro que usa para devorar e despedaçar, e pés que esmagam tudo o que resta. Esta criatura não se assemelha a nenhum animal conhecido, simbolizando a natureza única e implacável do Império Romano. O ferro, assim como na visão da estátua de Nabucodonosor, representa a força esmagadora e a durabilidade do poder romano. Esta quarta besta também possui 10 chifres, que simbolizam 10 reis ou reinos que surgirão desse império. Enquanto Daniel contempla os chifres, um pequeno chifre surge, derrubando 3 dos chifres anteriores. Este pequeno chifre é caracterizado por ter olhos humanos e uma boca que profere grandes arrogâncias. Este chifre simboliza um poder emergente, muitas vezes interpretado como uma figura anticrística, que se elevará no final dos tempos, desafiando a autoridade de Deus e perseguindo os santos. A visão prossegue com a introdução do Ancião de Dias, uma figura divina que representa Deus, sentado em um trono de fogo e exercendo julgamento sobre as bestas. O domínio do pequeno chifre é finalmente destruído, e o poder é transferido ao Filho do Homem, uma figura messiânica que recebe um reino eterno que jamais será destruído. Esta visão revela não apenas a sucessão dos impérios mundiais, mas também a batalha cósmica entre o bem e o mal, culminando na vitória final de Deus e no estabelecimento de seu reino eterno. As bestas representam os reinos terrenos que, embora poderosos, são transitórios e destinados ao julgamento divino. O surgimento do pequeno chifre e a subsequente intervenção divina destacam a certeza de que, independentemente de quão sombrios possam parecer os tempos, a soberania de Deus prevalecerá, e seu reino triunfará sobre todos os poderes terrenos. A visão dos 4 animais é uma poderosa representação da história humana, enfatizando que, no final, todo poder e autoridade pertencem a Deus, e seu reino será estabelecido para sempre. A quarta visão de Daniel, descrita no capítulo 8, é um poderoso relato profético que aprofunda a compreensão dos eventos futuros, relacionados aos impérios Medo-Persa e Grego. Nesta visão, Daniel é transportado em espírito à cidadela de Suzã, na província de Elão, onde observa uma cena que contém um profundo simbolismo e revela importantes detalhes sobre o desenrolar da história.
Daniel vê primeiramente um carneiro com 2 chifres, que representa os reis da Média e da Pérsia. Um dos chifres é mais alto que o outro, indicando que o Império Persa se tornaria mais dominante do que o Medo, consolidando-se como a força principal. O carneiro avança em 3 direções: oeste, norte e sul, subjugando todas as nações que encontra em seu caminho. Isso simboliza a expansão agressiva do Império Medo-Persa, que se estendeu em todas essas direções, dominando vastas regiões da Ásia Menor, do Oriente Médio e do Egito. A força e a ferocidade do carneiro mostram a eficácia militar e o poder avassalador desse império, que por um tempo parecia imbatível. Enquanto Daniel ainda contempla a visão do carneiro, um bode surge do oeste, movendo-se rapidamente sem tocar o chão. Este bode, que tem um grande chifre entre os olhos, representa o Império Grego. E o chifre singular simboliza seu primeiro grande rei, Alexandre o Grande. A velocidade com que o bode atravessa a terra simboliza as rápidas conquistas de Alexandre, que em poucos anos subjugou o Império Persa e expandiu seu domínio sobre um vasto território que se estendia da Grécia até a Índia. O bode ataca o carneiro com extrema violência, quebrando seus 2 chifres e derrotando-o completamente, o que simboliza a queda definitiva do Império Medo-Persa diante das forças de Alexandre. No auge de seu poder, porém, o grande chifre do bode é quebrado, simbolizando a morte prematura de Alexandre. Em seu lugar, surgem 4 chifres menores, apontando para os 4 ventos do céu. Esses 4 chifres representam a divisão do Império de Alexandre entre seus 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolemeu. Após sua morte, quando o vasto território foi repartido em 4 reinos distintos. Esta divisão, porém, marcou o início de conflitos internos e a fragmentação do poder grego. Da visão surge um pequeno chifre de um dos 4 chifres, que cresce em direção ao sul, ao leste e à Terra Gloriosa, uma referência à terra de Israel. Este pequeno chifre representa uma figura profética que se levanta do Império Grego, geralmente identificada como Antíoco IV Epifânio, um rei da dinastia Seleucida, que governou parte do antigo Império Grego. Antíoco Epifânio se destacou por sua crueldade e opressão, particularmente contra os judeus. Ele invadiu Jerusalém, profanou o templo e tentou erradicar a prática do judaísmo, impondo a cultura grega e seus deuses sobre o povo de Israel. A visão de Daniel também inclui um detalhe significativo sobre o exército do céu, que é lançado por terra e pisado pelo pequeno chifre. Isso simboliza a perseguição brutal que Antíoco empreendeu contra os judeus, incluindo o assassinato de muitos fiéis e a profanação do templo, que é descrita como a transgressão assoladora. Durante esse período de intensa perseguição, o serviço no templo foi interrompido e o sacrifício diário cessou, marcando um dos períodos mais sombrios da história judaica. No final da visão, Daniel ouve um anjo perguntando por quanto tempo a visão do sacrifício diário interrompido e da transgressão assoladora duraria. A resposta é dada: 2.300 tardes e manhãs, indicando um período específico de tempo após o qual o santuário seria purificado e o serviço restaurado. Este período é geralmente interpretado como a duração dos ataques de Antíoco contra o templo, até a sua reconstrução pelos judeus, evento que é comemorado anualmente na festa de Hanukkah. A visão do carneiro e do bode não só revela a ascensão e queda dos impérios Medo-Persa e Grego, mas também destaca a luta contínua entre os reinos do mundo e o povo de Deus. Ela sublinha a natureza transitória dos reinos terrenos e a inevitabilidade do julgamento divino sobre aqueles que se levantam contra Deus e seu povo. A visão também é um lembrete de que, apesar das adversidades, o plano de Deus se cumprirá e a fidelidade será recompensada. Essa profecia é um testemunho da precisão com que Deus revelou o curso da história a Daniel, demonstrando sua soberania sobre todos os acontecimentos passados e futuros. A quinta visão de Daniel, conhecida como a profecia das 70 semanas,
é uma das mais enigmáticas e significativas no que se refere ao plano divino para a redenção de Israel e do mundo. Esta profecia, encontrada no capítulo 9 de Daniel, surge em resposta à oração fervorosa do profeta pelo seu povo e pela cidade de Jerusalém. Daniel, consciente da promessa feita por Deus por meio do profeta Jeremias de que o exílio babilônico duraria 70 anos, busca entender o tempo em que o exílio terminaria e a cidade seria restaurada. No entanto, a resposta que recebe vai muito além de uma simples libertação do cativeiro, abrangendo toda a história da redenção até o fim dos tempos. A visão começa com a aparição do anjo Gabriel, que vem explicar a Daniel o significado das 70 semanas decretadas sobre o povo de Israel e a cidade santa, Jerusalém. As 70 semanas são interpretadas como semanas de anos, ou seja, cada semana representa 7 anos, totalizando um período de 490 anos. Esse período é dividido em 3 segmentos distintos: 7 semanas, 62 semanas e uma última semana. O primeiro período da profecia das 70 semanas de Daniel, que abrange as primeiras 7 semanas, ou 49 anos, é um segmento crucial na linha do tempo profética. Este período é especificamente marcado pelo decreto para a reconstrução de Jerusalém até a conclusão dessa reconstrução, em um contexto de grande oposição e desafios. Vamos explorar esse período em profundidade, considerando tanto o contexto histórico quanto os significados espirituais associados a ele. A profecia começa com a declaração de que, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas. Daniel 9:25. O decreto para restaurar e edificar Jerusalém é um ponto de partida crítico, e os estudiosos bíblicos identificam esse decreto com o comando dado pelo rei Artaxerxes da Pérsia, que permitiu aos judeus retornarem do exílio babilônico e reconstruírem sua cidade e templo. Este decreto é registrado no livro de Esdras 7, 11 e 26, e é geralmente datado em 457 a.C. O retorno dos judeus do exílio e a subsequente reconstrução de Jerusalém foram eventos profundamente significativos para o povo de Israel. Jerusalém, a cidade santa, havia sido destruída pelos babilônios em 586 a.C., e seu templo, o centro da adoração a Deus, havia sido reduzido a escombros. O exílio babilônico foi um tempo de grande angústia para os israelitas, que haviam perdido não apenas sua terra, mas também o senso de sua identidade como povo de Deus. Portanto, o decreto para restaurar Jerusalém representou o início de uma nova era, um renascimento da nação judaica e uma oportunidade de restabelecer sua relação com Deus. No entanto, a reconstrução de Jerusalém não foi fácil. O livro de Neemias, que relata esses eventos, descreve como os judeus enfrentaram oposição implacável de inimigos locais, como Sambalate e Tobias, que buscaram sabotar seus esforços. Neemias, o governador designado para supervisionar a reconstrução, teve que organizar o povo para que trabalhassem com uma mão e segurassem uma arma com a outra. Neemias 4:17, evidenciando a hostilidade que eles enfrentavam. Este período de 49 anos, embora difícil, foi marcado pela determinação e fé dos judeus em cumprir o propósito de Deus. A reconstrução de Jerusalém simbolizava não apenas a restauração física de uma cidade, mas também a restauração espiritual do povo de Deus. A cidade e o templo seriam o local onde Deus novamente habitaria no meio de seu povo, e o culto a Yahweh seria restabelecido em sua forma completa. Espiritualmente, este período também pode ser visto como um tempo de preparação. As 7 semanas simbolizam um tempo completo de preparação para o próximo grande evento na linha do tempo profética, a vinda do Messias. Durante esse tempo, o povo de Israel foi refinado e sua fé foi fortalecida à medida que enfrentavam e superavam desafios. Este período é um lembrete de que, frequentemente, grandes realizações espirituais vêm através de provações e dificuldades,
onde a fé é provada e fortalecida. Além disso, este primeiro período tem implicações simbólicas significativas. O número 7 na Bíblia muitas vezes representa perfeição ou completude. Assim, as 7 semanas de anos podem ser vistas como um período de tempo que Deus designou para a restauração completa de Jerusalém e a preparação para a vinda do ungido, o Messias. Essa reconstrução não foi apenas um empreendimento físico, mas um ato de obediência e fé em resposta ao chamado de Deus. Em suma, o primeiro período da profecia das 70 semanas é um tempo de reconstrução, renovação e preparação. Historicamente, ele marcou o renascimento de Jerusalém após o exílio, e espiritualmente, ele simboliza a restauração da comunhão do povo de Deus com seu Criador. É um período que nos ensina sobre a importância da perseverança na fé em meio às adversidades e nos prepara para os eventos ainda maiores que estão por vir na linha do tempo profética. O segundo período da profecia das 70 semanas de Daniel abrange 62 semanas de anos, ou seja, 434 anos. Esse período segue diretamente o primeiro e se estende até a chegada do ungido, o príncipe, que é amplamente reconhecido como a vinda de Jesus Cristo. Este segundo período é caracterizado por um longo tempo de espera e preparação, durante o qual a nação de Israel permanece em relativa estabilidade, mas com uma crescente expectativa messiânica. Vamos explorar em detalhes o significado e as implicações deste período. Após a conclusão da reconstrução de Jerusalém e do Templo, o povo de Israel entra em uma nova fase de sua história. O tempo de reconstrução havia sido desafiador, mas foi seguido por um período prolongado em que Jerusalém permaneceu em pé e o culto no templo foi retomado. Este período de 434 anos é, de certa forma, um tempo de silêncio profético. Não há grandes intervenções divinas registradas nas Escrituras durante esse tempo, e os profetas são relativamente raros. No entanto, o povo de Israel continua a viver sob a lei de Moisés, aguardando a chegada do prometido Messias. Historicamente, este período inclui várias transições de poder e dominação estrangeira sobre a terra de Israel. Desde o domínio persa, que permitiu o retorno do exílio, até a conquista de Alexandre, o Grande, e a subsequente divisão de seu império, o povo judeu viu sua terra passar por mãos diferentes. O domínio grego trouxe a helenização, que teve um impacto profundo na cultura e na religião judaica, criando tensões entre aqueles que adotavam os costumes gregos e aqueles que mantinham a fé tradicional. O surgimento da dinastia Seleucida e as subsequentes perseguições religiosas sob Antíoco IV Epifânio, culminando na revolta dos Macabeus, são eventos significativos que ocorreram durante este período. Essas crises aumentaram a expectativa messiânica entre o povo judeu, que ansiava por um libertador prometido que restauraria a Israel a sua glória e liberdade. Durante esse período de 434 anos, a profecia de Daniel sugere um tempo de preparação silenciosa, onde, apesar da aparente ausência de atividade profética, Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando o cenário para a vinda de Cristo. As estruturas políticas, sociais e religiosas da época estavam sendo moldadas para o momento em que o Messias se manifestaria. Os sistemas de poder e governo que emergiram durante este tempo, particularmente o Império Romano, forneceriam o contexto em que Jesus ministraria e seria crucificado. Espiritualmente, este período reflete a espera paciente e a fé contínua do povo de Deus. Embora eles não vissem sinais imediatos ou milagres grandiosos, eles foram chamados a manter sua esperança no cumprimento das promessas de Deus. A vinda do Messias, conforme profetizado, era certa, mas viria no tempo de Deus. Esta longa espera também nos ensina sobre a natureza da fé e a importância de perseverar, mesmo quando as promessas parecem distantes ou demoradas. O ponto culminante deste segundo período é a vinda do ungido, o príncipe.
Quando Jesus finalmente aparece, ele faz isso em um contexto que foi cuidadosamente preparado ao longo desses séculos. A crucificação de Cristo mencionada na profecia, como o momento em que o ungido será eliminado e não terá nada, marca o cumprimento dessas semanas proféticas. Jesus é cortado, não por causa de qualquer pecado seu, mas como parte do plano redentor de Deus para a humanidade. A expressão "e não terá nada" reflete a rejeição que ele sofreu, tanto por parte das autoridades judaicas quanto pelas massas que o aclamaram como rei apenas para depois exigirem sua crucificação. Esse segundo período, portanto, é essencial para a compreensão do plano redentor de Deus. Ele demonstra a precisão e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo que o cumprimento pareça demorado. A vinda de Cristo ao final desse período é o evento central da história da salvação. E tudo o que aconteceu anteriormente foi uma preparação para esse momento crucial. A transição do segundo período para o terceiro, que envolve a última semana profética, sugere que os eventos futuros seriam rápidos e dramáticos, em contraste com a longa espera anterior. Isso reforça a mensagem de que, enquanto Deus pode parecer tardar, Ele está sempre no controle, e seus planos se desenrolam exatamente como Ele determinou. Este período de 434 anos, embora menos dinâmico em termos de eventos proféticos visíveis, é um testemunho da paciência e da soberania de Deus, preparando o caminho para a redenção final em Cristo. O terceiro período da profecia das 70 semanas de Daniel é o mais enigmático e carregado de significados proféticos, abrangendo a última semana, ou 7 anos, que se acredita ser o clímax da história humana. Este período final é frequentemente associado ao tempo da Grande Tribulação, descrito tanto em Daniel quanto no Apocalipse, e apresenta um cenário de conflito espiritual e físico sem precedentes, culminando na intervenção direta de Deus na história e no estabelecimento do seu reino eterno. Após o término das 62 semanas, 434 anos, a profecia faz uma transição para a última semana, que é separada dos eventos anteriores por um intervalo de tempo indefinido. Este intervalo é muitas vezes interpretado como a Era da Igreja, um período em que a mensagem do Evangelho é levada a todas as nações, enquanto Israel espera pelo cumprimento das promessas messiânicas em sua totalidade. No entanto, a profecia de Daniel se concentra novamente em Israel e na aliança de Deus com o seu povo, prenunciando um tempo de tribulação intensa que precede a restauração final. O terceiro período começa com o surgimento de um governante que firmará uma aliança com muitos, por uma semana ou 7 anos. Este governante é amplamente identificado com o Anticristo, uma figura-chave tanto nas profecias de Daniel quanto no Apocalipse. O Anticristo é visto como um líder carismático e enganador que inicialmente apresenta uma falsa paz, possivelmente mediando um acordo de paz envolvendo Israel e outras nações, e aparenta ser um pacificador no cenário mundial. No entanto, a verdadeira natureza do Anticristo é revelada na metade dessa semana, após 3 anos e meio, quando ele rompe a aliança e comete a abominação desoladora no Templo de Jerusalém, um ato de profanação que marca o início da Grande Tribulação. Este evento é descrito tanto em Daniel 9:27 quanto em Mateus 24:15, onde Jesus adverte seus discípulos sobre a vinda desse tempo de angústia. No Apocalipse, esse período de 42 meses, 3 anos e meio, é mencionado repetidamente como um tempo de domínio do Anticristo e perseguição intensa aos seguidores de Cristo. A abominação desoladora envolve a profanação do templo, possivelmente através da instalação de uma imagem ou ídolo que o Anticristo exige que todos adorem. Este ato é visto como a última afronta contra Deus, desencadeando os juízos finais descritos no Apocalipse, como as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. A conexão entre a profecia de Daniel e o Apocalipse é clara, com ambos os textos apontando para um tempo de escuridão espiritual e caos global.
onde o mal parece triunfar temporariamente antes da intervenção divina. Durante essa segunda metade da última semana, o mundo experimenta uma série de desastres e catástrofes que são tanto literais quanto simbólicas. No Apocalipse, vemos a devastação das pragas, a destruição ecológica e o colapso dos sistemas econômicos e políticos, todos vinculados ao reinado do Anticristo. Este período também é marcado pela perseguição dos santos, aqueles que mantêm sua fé em Cristo mesmo diante da opressão e da morte. O paralelo com os dias atuais é frequentemente destacado pelos estudiosos e intérpretes da Bíblia, que veem sinais precoces de tais eventos nas turbulências políticas, econômicas e sociais que marcam nosso tempo. A crescente instabilidade global, a intensificação dos conflitos religiosos e étnicos e a proliferação de ideologias que negam ou distorcem a verdade bíblica são vistos como prenúncios do tempo do fim. Além disso, o aumento da vigilância global, a centralização do poder e os avanços tecnológicos que podem ser usados para controlar e manipular populações são frequentemente associados aos sistemas descritos em Apocalipse, onde o Anticristo exerce controle total sobre a humanidade. No entanto, mesmo em meio à escuridão deste período final, a profecia de Daniel e o Apocalipse apontam para a esperança final e o triunfo de Deus. A última parte da profecia de Daniel culmina com a destruição do Anticristo e a consumação do plano redentor de Deus. Em Apocalipse 19 vemos a segunda vinda de Cristo, o Verbo de Deus, que derrota as forças do Anticristo e estabelece seu reino milenar de justiça e paz. Para os crentes de hoje, essa profecia serve como um lembrete poderoso de que, apesar das dificuldades e tribulações que possam surgir, Deus está no controle soberano da história. Ele permitirá que esses eventos se desenrolem de acordo com seu plano perfeito. Mas o resultado final será a restauração de todas as coisas e a derrota completa do mal. A mensagem de Daniel e do Apocalipse é, portanto, uma mensagem de alerta, mas também de esperança. A última semana da profecia das 70 semanas de Daniel nos chama a estar vigilantes e preparados, a discernir os tempos e a colocar nossa confiança em Cristo, que prometeu estar conosco até o fim. Os eventos profetizados ainda estão por vir, mas a atitude que devemos ter é de fé inabalável, sabendo que o reino de Deus será estabelecido e que a vitória final pertence a Cristo. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver em santidade, a proclamar o Evangelho e a aguardar ansiosamente a volta do nosso Senhor, quando toda a criação será restaurada e a justiça de Deus prevalecerá para sempre. Uma coisa se torna clara: a história da humanidade, com todas as suas complexidades e desafios, está nas mãos de Deus. As profecias de Daniel não apenas narram a ascensão e queda de impérios, mas nos lembram que há um plano maior em andamento, um plano que culminará na justiça, na verdade e no estabelecimento do reino eterno de Deus. Vivemos em um mundo onde os eventos se desenrolam rapidamente e as incertezas parecem aumentar a cada dia. Mas ao olharmos para as palavras de Daniel, encontramos a garantia de que, mesmo em meio ao caos, o propósito divino está sendo cumprido. Essas visões foram deixadas para nós como um mapa, um guia que nos ajuda a navegar pelos tempos difíceis, com a certeza de que o fim da história está escrito e que, no final, o bem triunfará sobre o mal. A profecia das 70 semanas, as visões das bestas, do carneiro e do bode e a estátua de Nabucodonosor, tudo isso aponta para a mesma verdade. Os reinos deste mundo são temporários, mas o reino de Deus é eterno. E agora, enquanto avançamos para os dias que estão por vir, a pergunta que fica é: estamos preparados para o que virá? Estamos prontos para enfrentar os desafios e permanecer firmes na fé, sabendo que o Rei dos Reis está no controle? A jornada profética de Daniel não foi apenas uma revelação para os seus dias, mas uma mensagem vital para nós, aqui e agora. É um chamado à vigilância, à fé inabalável
e a preparação para os eventos que ainda estão por vir. Então, enquanto encerramos esta reflexão, deixo com você este pensamento. As visões foram dadas para nos alertar, nos preparar e, acima de tudo, nos fortalecer. Que possamos viver com a confiança de que, independentemente das tribulações que enfrentamos, o reino de Deus está próximo e sua justiça prevalecerá. Fiquem atentos, fiquem firmes e lembrem-se sempre, o final já foi escrito, e aqueles que perseverarem até o fim verão a glória de Deus revelada. Até o próximo vídeo, aqui no Estação da Verdade.